Gente, quem quiser fazer perguntas, o momento é esse. Eu peço que levantem a mão, sinalizem para as meninas para que elas possam levar o microfone a vocês. Diante desse cenário que você trouxe para a gente, que eu acho que é muito pertinente, essa contextualização toda, só queria fazer uma perguntinha. E é sobre isso, não é sobre atender KPIs ou indicadores econômicos da minha organização. Esse projeto, ele trata exatamente de salvar vidas. Isso é o que realmente a gente espera com Vida 360. E aí eu queria te perguntar, nesse contexto todo, qual o papel que a espiritualidade entra nessa nossa busca pelo equilíbrio emocional, pela saúde mental, pelo esse bem conviver nas nossas organizações e na sociedade como um todo, né? Claro. Hoje em dia, não é mais uma questão do que você acha, né? Se você chegar em casa hoje e fizer curiosamente uma coisa, entra num banco de dados chamado Medline. É o maior banco de dados de pesquisas científicas médicas do mundo. Os artigos de mais de 50 anos e papers acumulados de pesquisas estão lá. Aí você coloca lá, Spirituality and Health. Você coloca lá, espiritualidade e saúde. Pode colocar em português também. Você vai ver que a quantidade de artigos científicos que fazem uma conexão entre espiritualidade e saúde é absurdo. E as conclusões são as mesmas. O quanto ter uma religiosidade ajuda você a viver a experiência de vida. E aí, essas pesquisas, elas podem chocar algumas pessoas, porque elas chegam a uma conclusão que para algumas pessoas é inconveniente. É que não depende da religião, depende da espiritualidade da pessoa. Então, o resultado é o mesmo para quem é evangélico, espírita, mórmon, católico, muçulmano, hindu, budista, judeu. Não muda com a religião, muda com o contato com o sagrado. Então, fizeram pesquisas sobre, por exemplo, só vocês terem ideia do nível de pesquisas. E se tiver um parente meu no hospital e nós dividirmos o grupo do hospital entre pessoas que eu vou fazer orações, ou rezar, ou fazer preces por essas pessoas, sem que essas pessoas saibam que eu estou rezando por elas, para evitar o efeito placebo, sem que a comunidade de médicos que cuida dessas pessoas saiba também. O grupo do hospital aqui, um monte de pacientes com tratamento convencional, um grupo aqui, tratamento convencional, mais orações ou preces ou rezas à distância. Resultado, o grupo daqui melhora 25% mais rápido, tem uma recidiva 80% menor do que o grupo de cá e níveis de cura mais significativo. Essa pesquisa deixou a comunidade religiosa super feliz e super triste. Por que super feliz? A fé realmente é um evento balizador. Por que super triste? Porque independeu de quem estava orando. Se era um muçulmano, se era um evangélico, se era um católico, se era um espírita, se era um judeu. Porque geralmente no campo da fé, lamentavelmente, algumas pessoas acham que só elas têm a resposta. Então essas pesquisas, elas mostram que a espiritualidade, ou seja, o contato com o sagrado, diminui frequência cardíaca, AVC, aumenta a conexão familiar, senso de propósito, pertencimento. Mas ela independe de onde você busque, mas a quem você solicita, tá? Maravilhoso. Perguntas? Posso começar aqui? Já tem alguém com o microfone ali, por favor. Boa tarde. Meu nome é Jean, né? Sou bombeiro militar. Parabéns aos dois, palestras maravilhosas, né? Rossano, eu já acompanho há muitos anos, né? Então, gostaria de reiterar o prazer que eu estou aqui de conhecê-lo pessoalmente, né? Você tocou num ponto importantíssimo, né? Que parece óbvio, mas não é tão, que nunca se viu tanto suicídio de jovens, né? E posso falar com conhecimento de causa que a gente tem acompanhado muito algo que não ocorria há um tempo atrás, né? Estou com a minha esposa aqui, eu queria abordar um outro assunto com você. Você falou dessa questão do celular, né? A gente vê, interessante, a gente tem tudo mais fácil e a sociedade tem a impressão que a sociedade está piorando, né? E lá em casa, Rossano, nós temos um filho de 18, vai fazer 18 e uma de 13. E a gente monitora há muito tempo os celulares deles, então a gente limita o uso de tela deles, justamente por essa questão que você falou. E eu queria te perguntar, onde está o limite, Rossano, da privacidade do jovem? Porque a gente acompanha o que eles postam, a gente vê os grupos que eles colocam, a gente vem fazendo isso desde pequeno, porque a gente vê que isso é importante. Então, eu gostaria de perguntar para você, onde estaria o limite da privacidade do jovem
e o fato da gente acompanhar pensando na saúde mental deles. Muito obrigado. Entre ultrapassar o limite por cuidado e em nome de uma modernidade deixar sem limites, eu prefiro que você ultrapasse os limites. Vamos pensar o seguinte, tem pesquisa sobre isso, para não dizer que não é o que eu acho, é o que a gente tem como pesquisa. Uma educação mais rígida, ela traumatiza. Uma educação sem nenhuma rigidez, ela destrói. Então, uma educação muito rígida, ela gera pessoas traumatizadas que vão ser pessoas funcionais e que vão pagar terapia para falar mal dos pais e se curar da trauma. Uma pesquisa sem limite, uma educação sem limite, geram pessoas incapazes de viver a vida. Winnicott, um grande pediatra e psicanalista inglês, ele dizia que uma mãe insuficientemente boa, e é claro que isso vale para um pai também, é aquele que se torna desnecessário. Ou seja, o meu objetivo de educar uma pessoa é para que um dia ela não precise de mim, mas enquanto ela precisa de mim, ela precisa entender que regras são as minhas. É claro que a privacidade que você dá a seu filho de 18 é diferente da de 13. É natural que você vá entregando privacidade e vá testando. Porque eu sempre digo que privacidade é de quem paga os boletos. Só quem tem privacidade em casa são os pais. Até para fazer os irmãos, né? Tem que ter privacidade. Mas eu vou contar rapidamente uma história para você entender isso. Aqui em Brasília, no aeroporto, chegando, uma mãe, você me daria 1 minuto da sua vida? Eu, pois não. Meu filho se matou, 16 anos. Eu tenho 1 hora de conexão. Chamei ela para um café bem afastado, fiquei lá junto, sabe, Paula, ficamos juntos assim. Ela desabafou, um filho de 14, um 16 se matou, 18. Estava vivo o mais velho e o mais novo. Depois de escutar, eu perguntei, a senhora viu algum sinal? Nenhum. Quando a senhora pegava o celular dele para olhar alguma coisa, eu nunca peguei, meu filho tinha privacidade. E quando a senhora entrava no quarto dele, quando ele ia para o colégio, nunca entrei, ele tinha privacidade. Eu fiz, a senhora disse que segue meus conteúdos na internet, tem certeza? Ela disse, por quê? Porque uma das coisas que eu mais falo é que privacidade tem quem paga os boletos. O que a senhora chama de privacidade, o crime digital, do outro lado, chama de oportunidade para destruir seu filho. Ela fez, me ajude, me dê seu WhatsApp. Disse, olha, eu não atendo mais clinicamente desde 2017, e mesmo que atendesse, jamais atenderia você enlutada pelo WhatsApp. Não tem sentido. Mas faça alguma coisa para me ajudar, eu vou lhe dar meu e-mail, vou pedir para a senhora fazer uma coisa que a senhora só vai entender no fim, mas vai ser muito doloroso. A senhora quer fazer? Quero. A senhora vai chegar em casa. Por minha experiência, o quarto do seu filho está do mesmo jeito. Está do mesmo jeito. E eu sei porque está do mesmo jeito. Disse, por quê? Porque a senhora abre a porta para sentir o cheiro do seu filho. E ela chorou. Portanto, eu quero que a senhora abra esse quarto e vasculhe as gavetas como a senhora nunca fez. Eu quero que a senhora ligue o celular dele e olhe para os grupos de WhatsApp, o que ele postava, quem ele seguia, o que ele curtia, o que ele comentava. Eu quero que a senhora pergunte aos seus outros filhos que minissérie ele gostava e quais personagens ele se identificava. Aí a senhora vai entender o que eu quero. E vai doer muito, avassaladoramente. Eu estou lhe alertando. Mas tem um objetivo, que eu só vou explicar no final. Peguei meu avião. 10 dias depois abro o e-mail. A mãe que ele encontrou em Brasília. Eu não abri de imediato. Eu respirei, porque eu sabia a carga de dor que vinha. Eu já atendi pessoas enlutadas e de filhos que tiraram a própria vida. Ela colocou, quando você pediu para eu fazer essas coisas, que eu olhei o WhatsApp dele, o Instagram dele, o TikTok dele, as séries que ele assistia, que eu vasculhei a gaveta, finalmente ficou claro para mim que meu filho estava dando sinais evidentes de que ia se matar há mais de 1 ano e eu não vi. E agora, era o que você queria? Eu me sinto culpada. Aí mandou, por quê? Por que você queria fazer isso? Sim, queria que a senhora tivesse esse choque. Só mandei isso no e-mail. Ela mandou um segundo e-mail. Por quê? Aí eu mandei a explicação. Porque agora a senhora sabe o que tem que fazer com seus outros 2 filhos. O outro, só oração, prece, rezar. Os que ficam, cuidar. Mesmo que chame de chato, de pegar no pé, tá? É o compromisso com a vida. Não com agradar o mundo, a sociedade. E o amor só vem quando eles forem maduros. Para agora vão achar que você é o chato do rolê. Faça isso com esmero, que dá certo. Estou eu aqui criado por uma mãe que eu dizia para ela, você veio no mundo para me fazer infeliz. Seu compromisso é com a minha infelicidade. Ela disse, não, meu compromisso é com a sua autonomia emocional. A felicidade é um compromisso seu. Eu estou aqui para lhe transformar num homem de bem. Você que vai te dar felicidade.
Entende? Isso é a diferença. Eu acho. Tem uma fila aí. Só complementando um pouquinho, eu acho que isso passa também um pouco pelas conversas pacíficas Sim. que a gente precisa ter, né? Com Eu certeza. acho que o diálogo é importante, né, Patrícia? Com esse jovem, com os jovens que estão hoje nesse mundo das redes sociais, que a gente tenta controlar, que a gente tenta pôr limite, eu acho que a conversa passa também por esse papel, né? Sem dúvida. E quando você estava explicando, né? Quando é muito rígido e quando é muito permissivo. Existe um caminho do meio que a gente pode dizer por que a gente está fazendo as coisas, né? Eu acho que também é pecar pelo excesso, não pela omissão, e explicar, e fundamentar, e mostrar que o que move esse movimento é cuidado, é preocupação. Pode ser que o adolescente não goste, é direito dele não gostar, ficar chateado, como se não fosse com o adolescente, fosse qualquer outra pessoa. Você trazer algumas informações, você dizer não, você dar limite, muitas vezes o outro lado não gosta. É legítimo, é direito dele, tudo bem. Mas contextualizar vai mostrar que você está cuidando do que é importante. Verdade. É o que a gente chama na psicologia positiva. Você está falando, Patrícia, que é você acolhe o comportamento, você acolhe a emoção, mas corrige o comportamento. Eu entendo que você está com raiva do seu irmão, mas você não tem direito de quebrar o carrinho dele. Entende? Eu não vou dizer que você não pode ter raiva do seu irmão. Você pode ter raiva do seu irmão. Agora, você não pode bater no seu irmão porque você está com raiva dele. Então, eu acolho emoções corrigindo comportamentos. Essa é a finalidade, tá? A gente chama de letramento emocional da educação das pessoas. Tem uma... Tinha alguém com o microfone aqui na frente. Aqui. Eu. Tem duas. Quem é a primeira? Oi, André. Primeiro, agradecer. Foram maravilhosas as duas palestras. E a minha pergunta é para os dois, numa conexão que a Ana já fez. O mundo complexo, familiar, social, institucionalizado, e todas as dificuldades de enfrentamento que a gente dribla todo santo dia. A convicção dessa geração fragilizada e até do corte geracional, seja institucional, seja familiar, como lidar e como buscar a presença e a conexão para a solução de conflitos. Porque é isso, as conversas difíceis têm que ser feitas, elas têm que existir. E muitas vezes a ausência da liderança, a ausência da autoridade paterna, faz com que desande o meio do caminho. Então, como qualidade de vida, no trabalho, eu acho que é importante fazer essa conexão dos temas institucionalizados. E é uma provocação, né, para que a gente possa falar sobre isso. Muitas vezes perguntam para mim, a pergunta é basicamente a mesma. Como é que faz para conversar com essa geração mais nova? E a minha resposta é sempre, não faz. Você não conversa com uma geração, você conversa com uma pessoa. Se você colocar o rótulo da geração, a gente sabe que tem diferenças e que não é fácil. Mas se já virar como é que eu vou conversar com essa relação, percebe que o caminho não vai ser muito mais difícil? Quando eu trago como a primeira armadilha da comunicação a dedução da verdade, a gente passa parte das nossas certezas, da nossa história, da nossa realidade. É lembrar que as histórias são diferentes e que a curiosidade pode ser um ponto de partida. Por que essa pessoa está fazendo o que ela está fazendo? Por que esse adolescente age assim? Não é geração, é olhar para a pessoa que está na sua frente. Acho que a gente começa a ter um caminho aí. Patrícia, perfeito. O que a Patrícia está colocando aí é tirar a ideia de que é um grupo e falar para indivíduos. É igual a empresa, né, Patrícia? Não é CNPJ, é um monte de CPF. CNPJ são ficções jurídicas. O que a gente tem é gente. O que a gente faz é gerir egos, a começar do nosso. E o gestor tem que aprender a gerir o seu próprio ego, senão nunca vai conseguir gerir grupo. Mesma coisa acontece com a empresa, quando eu digo, como é que eu faço com essa geração de jovens que chegou agora no concurso? Parece que todo mundo tem um carimbo, e não é assim. É essa individualização que a Patrícia colocou tão bem, ou seja, de olhar para a pessoa, significa fazer uma pergunta para mim. Eu conheço o meu filho? Porque quando eu digo essa geração, eu coloquei ele num combo e não sei quem ele é. Ele não é
o filho de todo mundo, não que a gente escutava da nossa mãe, né? Você não é filho de todo mundo. Ele é o seu filho. A pergunta é, como você tem feito? Aí a sua segunda questão é, e como estimular isso, né? Na família, nós precisamos criar movimentos de diálogo. Nós temos espaço para isso. Você chega numa noite de pizza, todo mundo com o celular na mão, ninguém comunica, ninguém conversa. Então a gente tem que criar espaços de diálogo. Eu lembro que eu fiz uma palestra uma vez em Boston, e aí eu propus a um pessoal lá para criar, eles têm umas manias de datas, o Taco Tuesday, né? A terça-feira do taco. E foi interessante, porque quando eu voltei para o Brasil, a mulher mandou um WhatsApp para mim, dizendo, Sandro, aconteceu uma coisa curiosa hoje. Quando você falou, primeiro foi uma reação difícil, porque eu tenho 2 adolescentes, uma menina e um menino, e o meu marido, e aí eu disse assim, olha, vamos ter o Taco Tuesday toda terça-feira, de 8 às 10, nós vamos para a cozinha fazer taco, não pode ter celular, tablet, computador, nem TV ligado. E eu disse assim, e quando você chegar em casa para propor o Taco Tuesday, como boa mulher que você é, não proponha, imponha. Você apenas comunique que vai haver. Né? Porque se você for negociar, nem vai rolar. Então, vai ter Taco Tuesday. Acabou. O que aconteceu? Ele disse assim, primeiros 15 minutos a gente não sabia o que falar. A gente ficou parecendo estranhos. Ficou com conversas superficiais de ponto de ônibus. Tá frio hoje, menos 2 graus, não sei o quê. Eita, e como é que foi na escola? Aí o adolescente com aquela frase que o pai tem vontade de matar, né? Normal, pai. Né? Ou a esposa pergunta, como é que foi com seu amigo? Foi massa, o homem consegue dar detalhe, né? Porque a gente não tem detalhe para dar, porque não decora. Aí você fica naquela conversa, depois de mais ou menos 15 minutos de síndrome de abstinência do celular, a pessoa treme e volta à vida, começaram a lembrar o quanto eles tinham histórias comuns, começaram a lembrar do passado, conectar. E o encontro que era para terminar de 8, terminou meia-noite. Eles esqueceram do celular, porque eles conectaram. A verdadeira Wi-Fi é da alma. Aí, na outra terça-feira, a menina lembrou, mamãe, amanhã é o dia do taco, né? E aí eles passaram a cobrar os pais o dia do taco. E aí sobrou taco. Ela mandou o WhatsApp para mim porque sobrou taco. Aí, por que você está dizendo isso? Porque quando sobrou taco, chegou o ônibus escolar e disse, filha, espera que sobrou taco para você levar para o lanche. Ela fez, não, mamãe, eu odeio taco. Poxa, mas é você quem mais cobra o Taco Tuesday. Não, mamãe, eu cobro o nosso encontro, mas se tiver que comer taco, eu como, só para a gente conversar. Então você percebe que há uma sede a ser saciada. E essa sede está sendo saciada pelo influenciador fuleira que ele segue na internet, porque não tem vácuo no poder. Se você não está no lugar de orientador emocional, alguém vai fazer isso, mesmo que não esteja fazendo isso. Então nós temos que criar lugar. Nas empresas também nós temos que criar lugar. Tem que criar espaço, tem que criar intencionalidade para o diálogo. No começo vai ser estranho. No começo é meio, né, Patrícia? Mas depois você vai normalizando o relacionamento. Só para aproveitar para complementar, você veio, né, para as empresas, a nossa abordagem, em geral, é uma abordagem muito de afirmação. A gente afirma muito, argumenta muito, discorda muito e tenta convencer. E pergunta muito pouco. E as perguntas têm um poder gigantesco, porque elas partem do princípio que você não tem todas as respostas, que você está aberto para o mundo do outro. Boas perguntas demonstram interesse. Quero entender o seu mundo. E pessoas que se sentem escutadas e compreendidas têm mais disponibilidade para escutar e para compreender. Boas perguntas e a vontade de escutar, né? Estar aberto a escutar. Perguntas autênticas. Isso. Eu queria trazer uma pergunta do online também, para a gente poder privilegiar quem está com a gente na audiência online. E eu acho que cabe para vocês dois. Em um ambiente onde as pessoas estão cada vez mais reativas e emocionalmente sobrecarregadas, qual o primeiro passo prático que qualquer pessoa pode dar para desenvolver inteligência emocional e evitar que pequenos conflitos se tornem grandes rupturas nos relacionamentos? Deixar de ser carente. Parece estranho, né? É porque quando a gente é carente, a gente faz o que a Patrícia falou. Leituras que são feitas equivocadas, porque a leitura que eu faço é baseada na minha visão de mundo do que ninguém gosta de mim. Então, qualquer gesto seu vai só reforçar essa minha leitura. Eu vou enviesar o seu comportamento para caber na minha visão de mundo. Quando eu amadureço, eu passo a esperar a verdade e não supor a verdade. E fazer essas perguntas e tentar entender você. Porque como eu já me compreendo, eu já estou me
controlando, sendo o que a gente chama de indivíduo auto-apoiado e autorregulado, eu tenho paciência de ver teu surto. Com cara de paisagem. A ponto de dizer, olha, fulano, não tem nada a ver comigo isso que está acontecendo com você. Quer conversar? Você vê a pessoa surtando no supermercado, você olha e faz assim, não é comigo. Porque você vê isso muito com a aeromoça, comissário de bordo, quando o passageiro, que é comum, surta, e o comissário surta junto. Né? E quando a pessoa surta, a outra fica assim, olhando como um adulto que diz assim, quando terminar o barraco, o papai conversa com você. Mas se você é uma criança também, são duas pessoas infantilizadas e indisponíveis para o diálogo. Então, o primeiro movimento nosso é cure-se, conheça-se, valide-se, estabilize suas emoções para você não ser refém dos outros. E aí você se torna um fator de equilíbrio no grupo e não mais um descompensado do rolê. Porque às vezes o ambiente tóxico não é um ambiente, não existe um ambiente tóxico, tem um monte de gente que é incapaz de conviver e que torna o ambiente tóxico. É onde entra aí o cuidar da alma, né? É, cuidar da alma. Complementando, é um movimento interno, né? Autorregulação, autoconhecimento. A comunicação, ela não se sustenta na forma somente. Eu entendo comunicação como comportamento, tá? Agora, por que pessoas ficam reativas às vezes? Tenham em mente o seguinte, todas as pessoas estão o tempo todo buscando cuidar do que é importante para elas. Às vezes de uma forma torta. Às vezes quando a pessoa... Vamos pensar, né? Um líder que fala assim, não é possível, a coisa não foi entregue ainda. O que está por trás disso? Talvez uma preocupação com o tempo, com qualidade, com o cliente, né? Só que às vezes ele se expressa de uma forma torta. Então, quando a gente está em diálogos e relações, abordagens nossas podem parecer para o outro que colocam em risco o que é importante para eles. E aí existe a reatividade. Quando a gente começa a entender isso, a gente faz duas coisas. Primeiro, quando outro é reativo, a gente não entra na mesma onda. Se não é reativo, ataque e defesa, daqui e de lá. E quando a gente entende isso, e o outro tem uma abordagem que é meio torta com a gente consegue ver o que está debaixo da superfície. É a pessoa tentando cuidar de algo que é importante para ela, algumas vezes de forma torta. Não estou falando aqui sobre aceitar agressões e nem dar limite, mas que existe um caminho de curiosidade que pode conectar a gente. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Tá ligado? Pode falar. Boa tarde a todos. Boa Em tarde. complementação à pergunta do colega, eu sei que o debate já evoluiu para outro ponto, sobre a questão da privacidade entre os filhos. Nesse momento, eu estou simplesmente sendo odiada com todas as forças pelo meu filho, que eu fui visitar lá em Boston. Que ele está estudando, já está com 19 anos, e ele acha que eu invadi a privacidade dele abrindo a mochila, que ele pediu para eu pegar uma roupa para lavar e achei lata de cerveja lá dentro. E lá as regras de bebida alcoólica são muito mais rigorosas e é só a partir de 21 anos que são permitidos a beber. Ele está simplesmente me odiando. E eu realmente vim machucada e não sei como me impor. Ele exerceu o papel de mãe, de preocupação. Na situação, eu fiquei sem ação, vim embora machucada. Você não esperava a reação dele, né? A reação dele à sua ação você não esperou. Quando a gente vai fazer isso, é claro que como funciona, é claro, que é os combinados anteriores, que é da comunicação, né? Ou seja, o fato de você estar aqui, você não significa dizer que você está autônomo, você não casou e mantém sua própria vida. Então, se eu estou bancando você aqui, você me deve satisfação. E não é porque eu sou uma dominadora e uma manipuladora ou uma mãe chantagista, não. É porque eu cuido de você. Eu tenho que comunicar que isso é cuidado. Mesmo que eu tenha feito da pior forma, o meu objetivo foi cuidar. Mas precisamos combinar. Você está num país em que, de fato, ainda mais com essa perseguição... Eu estive fazendo palestra para os estudantes brasileiros em Harvard, e eu acho que em setembro, agora, lá.
Foi um dia depois que Trump ameaçou mandar todo mundo embora. Então, se já está naquele clima lá e ele é pego com álcool, ele pode correr um risco de perder o sonho dele. Então, sua preocupação tinha tudo isso em tela. Na hora, ele não viu tudo isso. Na hora que acontece o conflito, a gente não consegue ver toda a figura por trás. Então, é comunicar por que o seu movimento aconteceu, comunicar a sua intenção e dizer que você não perde a autoridade de mãe enquanto você estiver ali com ela. Aliás, nem quando casa, nem quando... Porque existe um espaço de integridade desse papel e de respeito que não se pode perder nunca, né? Mas pergunte o que feriu tanto ele, por que ele ficou tão mal. Primeiro escute, como a Patrícia muito bem sugeriu, escute o que de fato deixou ele tão mal, porque talvez tenha uma coisa que não está comunicada para você, né? Para que a partir daí você possa reconectar o diálogo. Tá? Nem todo mundo é como Martin Luther King, quando estava em Harvard, mandou uma carta para o pai. Papai, eu aqui me comporto exatamente como me comportaria na sua frente. Mais alguém aqui, gente, na frente? Aqui, por favor, meninas. Olá, boa tarde. Primeiramente, gostaria de dizer que as duas palestras foram perfeitas, sensacionais. E, assim, o que eu queria comentar com vocês é, a partir do momento que a gente se envolve no problema dos outros, né, até no ambiente de trabalho, familiar, de que momento a gente pode trazer isso para ajudar sem trazer esse sofrimento, né, trazendo de uma forma que acolha, que ajude o outro, mas que não traga um sofrimento, exatamente o sofrimento alheio para a gente, né? Eu digo isso porque meu marido fala que eu sou expert em pegar problema dos outros. E aí, só que o fato de repente, ser diferente, acho que me traz mais dor, né? De não me preocupar, assim, com um problema alheio. E aí eu queria saber de que forma isso pode ser feito sem trazer dor para mim e também sem ajudar o próximo que está ali necessitando. Eu senti que até só de você narrar, você começou a sofrer. Você começou a ficar com a voz embargada. E isso, na verdade, é ajudado pela psicologia, que é uma empatia exagerada. Tem um nome técnico que me fugiu agora, mas é um pouco sobre isso. Fadiga da compaixão? Fadiga da empatia? Uma coisa assim? A fadiga da compaixão é quando você liga o botão do ar. Não quero mais nem saber. Eu ia dizer no botão, mas eu segurei. Mas entenderam o botão, né? A fadiga da compaixão, você, não quero mais me comover. No caso dela, não. Ela está hipersensível. Ela tem uma super empatia e gera sofrimento. O que é que a gente, como psicólogo, é treinado para fazer? Primeiro, a gente entende que a escuta para o outro eu tenho que manter no lugar de equilíbrio, porque senão, em vez de ser uma pessoa que ajuda, eu vou me tornar uma outra vítima. É claro que depende do que você faz. Por exemplo, ele que é bombeiro, policiais militares, pessoas que estão em zona de guerra, elas vivem o tempo inteiro nas cordas com a dor do outro. Chega um momento que você não consegue não se envolver, entende? Agora, o que a gente chama de escuta flutuante. É assim, tipo, a pessoa está lá sofrendo na tua vida, aí você pensa, a melhor forma de ajudar para ela, primeiro eu estar bem. Você tem que ficar dizendo isso enquanto ela fala. Eu preciso estar bem e preciso estar racional para essa escuta ser funcional. Senão eu só vou chorar junto com ela. E não vou ajudá-la. E quando terminar de ajudá-la, entender que todo mundo tem seus destinos, tem suas histórias e suas trajetórias. E a coisa mais difícil, vai ter gente que você, e não vão ser poucas, você não vai poder fazer nada. Tem pessoas que, como pessoas como você, elas usam, porque elas sabem que são pessoas com muita compaixão. Então elas usam, esgotam, ligam, imploram tua atenção, porque tem as carências. Você também tem que saber dizer não, pensando. Se eu estou muito à disposição dessas pessoas, eu vou estar pouco disponível para minha família. Então eu tenho que dosar isso aqui. Imagina a seguinte situação radical. Alguém que se ama muito pula no mar para se afogar. Aí você joga a corda, a pessoa não pega. Você joga a boia, a pessoa não pega. Você estende a mão, a pessoa pega, mas não para subir no barco. Para te puxar. Pergunta é prova de amor afundar junto? Não. Entende? Então eu preciso estar centrado.
Se você sente que é assim, você tem que saber dosar. Por exemplo, eu preciso dosar essa escuta, eu preciso aprender a me fortalecer para saber fazer essa chamada escuta flutuante. A escuta flutuante, ela tanto do ponto de vista para a gente é técnica como emocional. Como é que ela é técnica? Se o paciente começar a falar comigo, que é o que a Patrícia está falando aí, realmente perguntar, e na comunicação tem muito isso, eu não posso perguntar e enquanto você fala já criar meus argumentos contra você, eu tenho que escutar você até o final. Se o paciente começar a falar comigo e eu ficar, é esquizofrenia, não é depressão, não é psicose, eu não vou escutar o paciente. Então eu tenho que escutar a pessoa e depois formar um diagnóstico. Então eu tenho que escutar a pessoa e depois perguntar a mim que ponto eu posso ajudar, entendendo que ajudar essa pessoa que me esgota emocionalmente não é manter a carência dela me esgotando emocionalmente. Muitas vezes, o melhor que eu posso fazer para uma pessoa dessa é justamente cortar a conexão para que ela entenda que ela precisa ter autonomia e não que eu fique o oráculo pessoal dessa pessoa o tempo todo. Senão você vai ser a pessoa que a prima, a irmã, todo mundo vai chegar para você e você vai entrar em esgotamento psicológico. Por um lado, a gente se sente bem. Poxa, como eu sou incrível. Olha, eu cuido da minha irmã, da minha mãe, escuto todo mundo. Você está se ferrando emocionalmente. Entende? Porque a gente também tem que saber que as pessoas precisam ter autonomia. Então, você tem que pensar assim, quando é que eu vou dar autonomia? Quando é que eu vou dizer? E vai doer, tá? Primeira vez. Então, a sua tarefa de casa é dizer, infelizmente, hoje eu não posso te escutar. Aí você chora com raiva de você, com raiva de mim, né? Mas aí você vai aprendendo. Ao não escutar essa pessoa, eu vou substituir por cuidar de quem eu amo. E tem gente que não quer escuta para resolver, quer só jogar o lixo. Essas pessoas também não merecem ser escutadas porque você já escutou uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Ela tem prazer na narrativa do caos. Porque essas pessoas, elas não são elas. Eu conheço muitas pessoas que nunca foram elas. Elas são só o filho do alcoólatra, nunca foi João. A filha da mãe narcisista nunca foi a Marta. A ex do Pedro. Entendeu? O ex do João, a ex da João, não importa. Ou seja, as pessoas ficam na identidade de dor, criam uma narrativa, e elas não conseguem nem se explicar sem isso, por isso que elas não perdoam. E elas vão querer alguém, aí eu vou chocar, para servir de pinico emocional, e você não é isso. Tá? Perfeito, Rossandra. Dar limite é autocuidado também. A gente aprendeu que é importante escutar o outro, porque se eu não escutar, eu não serei uma boa pessoa. Ser importante escutar não significa que a gente tem que escutar o tempo inteiro. Às vezes a gente não tem disponibilidade de tempo, não tem disponibilidade emocional, e a gente comunica isso. Não é porque a gente é uma má pessoa, uma má líder, uma má profissional. É porque a gente está cuidando do que é importante para a gente. Só para... Seguindo nessa pegada da escuta, tem uma pergunta aqui do online que ele diz o seguinte, Patrícia. Às vezes as pessoas são mais tímidas e têm dificuldades em falar. E nesse caso, a escuta requer mais refinamento. Como as instituições podem criar ambientes mais amigáveis para que ocorra essa escuta mais refinada com confiança? Vamos voltar um pouquinho para a nossa organização. Né? Tá. Eu não vou trazer fórmula aqui, não acredito em fórmula. Eu vou trazer algumas possibilidades. Eu acredito que o líder é a pessoa que está ali dando exemplo e inspirando. Se líderes se a cultura da organização fomenta líderes que cuidam de um espaço seguro para que as coisas sejam faladas, líderes que fomentam diálogos, inclusive para falar das coisas que são difíceis de serem faladas, líderes que, em vez de dizer, gente, qualquer coisa é só passar na minha sala, a porta está aberta, mas que falam assim, como eu posso te ajudar? Tem algo que eu possa fazer que vai facilitar a sua vida? Como é que está sendo isso para você? Tem algo que você gostaria de compartilhar? Qual é a sua preocupação? Perguntas de quem quer saber. Até as pessoas mais tímidas vão começar a entender que tem um espaço ali para falar que é importante. E o líder deixa claro que mesmo que venha algo desconfortável para ele, líder,
essa fala não será nem tolhida, nem punida. Não dá para fazer... Se o líder decidir fazer isso, ele vai conseguir fazer com aquelas pessoas à sua volta. Mas para isso ser uma coisa mais sistêmica, é importante o investimento nessa cultura do cuidado, da saúde mental, treinamentos constantes, e que essa mensagem seja corroborada pela prática. Não é uma fórmula, é uma possibilidade. Você trouxe uma fala que, tanto nos nossos podcasts, eu escuto muito com as pessoas com quem eu converso, e nesse palco aqui também já se falou muito sobre isso, que é o papel da liderança. Se a liderança está engajada, se ela percebe, se ela enxerga a importância do ouvir, do escutar, do se posicionar, do acolher, a gente tem uma equipe muito mais harmoniosa e um ambiente de trabalho muito mais saudável, né? Então, eu acho que é importante a gente, como colaborador, servidor das organizações, temos o cuidado, né, com a nossa fala, com a nossa atenção, com o nosso colega, mas as lideranças têm um papel fundamental nisso tudo, né, Rossandro? Tem. Acho que a gente, obviamente, tem um problema hoje, que é lideranças que foram treinadas no mundo do manda quem pode obedece quem tem juízo, que começam a entender que esse modelo se esgotou e adoece, e que não somente adoece quem segue essa liderança tóxica, mas o que a gente percebe hoje nas pesquisas é que esse líder também adoeceu. Porque quando você usa o chicote, você também se fere. Agora, é preciso a gente ter paciência, porque o que a gente está falando aqui é mudança de cultura, mudança de mentalidade, mudança de muitas coisas, e as pessoas não mudam do dia para a noite. Mas o nosso compromisso é esse, vamos ter consciência de que nós decidimos mudar um padrão, e vamos entender que isso vai levar um tempo, mas que a gente está conscientemente afim de mudar isso. E sempre que a gente estiver repetindo, vamos conversar sobre por que a gente repetiu e vamos nos convidar a fazer isso, porque às vezes o teu líder imediato está querendo humanizar a relação com você, mas o líder dessa pessoa continua com chicote. É difícil, porque ele quer humanizar a relação com você, mas ele está sendo chicoteado aqui atrás. Aí tem dia que ele não dá conta, ela não dá conta. E vem com chicote também, porque é preciso que toda essa hierarquia mude. E no serviço público tem uma questão, é que muda um governo, muda toda a dinâmica. E aí aquele líder imediato seu que não vai ser demitido, ele tem um líder que é cargo de confiança, que acabou de chegar e às vezes nem entende de nada daquele ministério ou daquela autarquia. Mas é do jogo. Essa é a realidade que é dada. Como é que nós podemos fazer um acordo entre nós de, olha, independente de quem venha administrar, até um ET assuma o governo, qualquer coisa, existe algo que entre nós devemos manter como dignidade. Vamos manter isso, independente de quem esteja aloprando de um lado ou do outro aqui que venha, porque essas pessoas passarão. A administração pública brasileira, que são vocês, permanece. Né? É longeva, é perene. A gente precisa caminhar para o nosso fechamento. Eu queria ouvir algum recado seu, alguma fala sua, para a gente fechar essa temática toda que a gente está tratando aqui, de inteligência emocional, gestão de conflitos, diálogo, conversas pacíficas nas organizações. Que mensagem você tem para deixar para o nosso público hoje? Às vezes, a gente não fala coisas que são importantes para a gente, porque se a gente não sabe como falar, a gente acha que não dá para falar. E a gente adoece, em maior ou menor grau, no casamento ou no trabalho. Eu quero dizer para vocês que o que você ainda não sabe como falar, você pode aprender. Tem caminho, tem curso, tem muita informação, tem livros. Não desistam de achar caminhos para falar sobre o que é importante para vocês. Dentro da gente, vira mágoa, vira doença, e o alívio que dá, e o orgulho que dá quando a gente cuida do que é importante para a gente, é enorme. Falem. Rossandro. E, Patrícia, sobre falar, que é importante, que é justamente o que ela está falando, que é construir um letramento emocional, uma das coisas que mais ajuda, e as pesquisas mostram isso, é escrever. Escrever fisicamente o que você sente, dar um mapa mental do que você está sentindo. Colocar num papel. Se você tiver, e alguém pode pegar, faz um bloco de notas com senha de leitura facial, mas desabafa com você. Coloca lá a sua emoção. E quando fizer isso, não se puna. Só coloca a emoção sem punir. Tipo assim, hoje eu tive uma inveja imensa de uma pessoa. Só diz isso para você. Não é se acusar, ou seja, bem-vindo à raça humana, você também inveja.
Hoje eu tive muita raiva. Hoje eu tive vontade de pular no pescoço. Depois você vai repassando, vai percebendo que são situações específicas que me dão raiva, são situações específicas que me dão inveja. Você vai criando um mapa mental de o que engatilha em você. E aí você começa a saber, então eu vou evitar esse gatilho, porque agora eu entendo isso. E aí quando você está bem norteado, você é capaz de ir para aquele evento de família que é bem complicado para você, mas uma vez que você se compreende muito, você já sabe. Quando o meu tio me vê, vai fazer aquela piada de sempre, mas dessa vez ele não vai me pegar desprevenido, porque eu estou entendendo como minhas emoções funcionam. Eu vou conseguir conviver com as pessoas que eu amo, ignorando as pessoas descompensadas. Porque por não nortear nossas emoções, a gente se afasta. E esse afastamento é o que mais nos adoece. A solução para pessoas difíceis não é se afastar das pessoas que nós amamos para evitá-las. É se aproximar das que nós amamos para suportá-las. E, sobretudo, conectarmos-nos a nós mesmos. Eu queria uma mensagem sua também para final, para a gente fechar esse nosso ciclo de 2025, pensando aí, está vindo o Natal, está vindo Ano Novo, prepararmos para um 2026. O que você deixa de mensagem para a gente? Lista de fim de ano, aquela sensação de que não bati a meta, é a coisa mais ridícula que você pode fazer na sua vida. Olha só, eu quero que você entenda o seguinte, você pode ter tido colocado na lista de algumas coisas que você não conseguiu em 2026, 2025. Geralmente é porque você não planejou, era fantasiosa, foi infantil a lista. Eu quero que você faça uma lista honesta com você. E essa lista inclui mais um ano cuidando dos meus filhos. É uma meta que todo ano você bate. Mais um ano gerenciando o meu relacionamento. É uma meta que todo ano você bate. Mais um ano que eu não me corrompi. É uma meta que você bate. Mais um ano em que eu não surtei. É uma meta que você bate. Mais um ano que eu continuo buscando Deus na minha vida. É uma meta que você bate. Mais um ano que eu fui para aniversários, consolei parentes, suportei a vida, porque eu bato metas invisíveis todos os dias. Essas metas não podem ser esquecidas.